atores também do mercado comecem a enxergar melhor os documentos eletrônicos que saem do registro de imóveis e a forma da gente trabalhar. Eu termino a minha primeira parte. Obrigado, Flávia. Então agora a gente encerra essa primeira parte, mas não acabou não, ainda tem muito bate-papo pela frente. Por isso, agora eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, dos speakers. Vou começar com o Joca. Joca, como é que a IBM está hoje preparada para auxiliar esses mercados, cartorário e imobiliário, no que tange ao fornecimento de soluções tecnológicas? Legal, Márcio. Bem, pessoal, dando continuidade aqui, novamente, né, eu achei legal que praticamente todos nós aqui, a gente enxerga o momento de crise, mas um catalisador para realmente um mundo de oportunidades e transformação de algo para melhor aqui na sociedade e no dia a dia de todos nós, né? Eu vejo aqui em dois segmentos principais, né? Um é tecnologia per si, né? E eu vou falar um pouco disso, a gente pode agregar muito e aportar muito do ponto de vista tecnológico, mas a outra dimensão é uma dimensão aqui de mentorização, de apoio, de capacitação, né? Eu falei um pouco aqui do desafio que existe de falta de profissionais capacitados para o boom tecnológico que a gente tem pela frente e como a gente está contribuindo para ajudar a acelerar esse processo, tanto na formação de novos profissionais, quanto na readequação de skills e de capacidades dos profissionais já existentes, com programas que já estão disponíveis aí, são programas virtuais que qualquer um pode ter acesso. Agora, além disso, a gente vê aí um volume grande de empresas nascendo, cheias de energia para transformar a nossa realidade atual, e nós temos programas específicos dentro da área de startups da IBM. A gente tem um programa de startups, vocês podem dar um Google, depois encontrar isso daí, quem tiver interesse na web, vocês vão encontrar um programa em que a gente não só disponibiliza tecnologias, como a gente dá mentorização para que essas empresas possam criar suas soluções disruptivas em alguns segmentos específicos, seguindo o exemplo, acho que é o que a Growth Tech vem fazendo. A Growth Tech, ela criou uma plataforma e vem influenciando e se desenvolvendo de uma forma muito acelerada dentro desse mercado. Então, a gente tem esse programa de startups que eu acho que ele aporta muito valor nesse momento de transformação. E para aquelas empresas, que já são empresas clássicas bem estabelecidas, a gente trabalha com modelos de consultoria de transformação digital, em que a gente utiliza muito das práticas que a gente já das melhores práticas que a gente já mapeou no mercado, pelo trabalho que a gente vai fazendo em várias outras indústrias, no apoio à transformação, e isso é ofertado como serviço para aquelas empresas que querem encontrar a melhor forma de sair do outro lado. Agora, do ponto de vista de tecnologia, são várias as dimensões. Tem uma dimensão particular aqui, que é a tecnologia de blockchain, né? Eu estava evitando de usar palavras mais complicadas, mas blockchain é uma palavra, é uma tecnologia que chegou no mercado alguns anos atrás e ela é utilizada como um grande protocolo de confiança, né? O que eu quero dizer com isso? Ela é uma tecnologia que permite a gente, através do estabelecimento de uma base comum, e essa base comum ela é compartilhada entre todos os participantes, ela garante a integridade da informação. Então, quando eu tenho um processo com vários partícipes, que cada um deles tem um determinado papel, eu utilizo a tecnologia de blockchain para assegurar a integridade dessa informação. A integridade dessa informação ela é garantida porque o mecanismo da arquitetura dessa solução garante que cada um dos partícipes vai ter uma cópia dessa base de dados, de forma que, se eu alterar uma e não alterar todas as demais, isso aqui facilmente é identificado. Então, a tecnologia de blockchain ela é uma tecnologia fundamental para a gente conseguir dar escala e confiança nesse processo. Mas eu estava escutando a gente falar um pouco aqui de segurança também, né? Preocupação com segurança. E, sem dúvida, quando a gente está falando de documentos que são sensíveis, documentos que são de alto impacto e relevantes, a gente tem que ter um cuidado especial com relação ao nível de segurança que é aplicado no armazenamento dessa informação, né? A gente tem uma estrutura de nuvem. A IBM trabalhou fortemente com o segmento financeiro nos Estados Unidos ao longo do ano passado. A gente está disponibilizando um serviço de nuvem com um nível de criptografia de informação que é 2 níveis superior
ao nível de criptografia que é utilizado em todo o sistema financeiro internacional. E essa tecnologia já está disponível hoje para poder fazer armazenamento de documentos dentro da nuvem. Então, a IBM Cloud ela está preparada para armazenar documentos com um grau de criptografia extremamente elevado e que traz a segurança ao processo necessário para você poder fazer o armazenamento desses documentos com o menor risco. Então, são duas as dimensões aqui de segurança, né? Uma é a segurança do processo, para garantir a integridade do processo como um todo e a integridade da informação que está dentro dessa plataforma de blockchain. E o outro nível de segurança importante vem com a criptografia que está presente na IBM Cloud para a gente assegurar que a informação que está ali dentro não vai poder ser consumida por alguém que não tem direito ou poderes para tal. Então, acho que são duas dimensões extremamente importantes. Agora, a nuvem da IBM, a IBM Cloud, ela traz outras vantagens que vão além da segurança. A gente falou tanto aqui do modelo de operação virtual, de se permitir consumir informação em vários locais diferentes, se permitir armazenar dados, independente de onde você esteja, numa localidade central. E todos esses serviços eles estão disponíveis na IBM Cloud e estão sendo consumidos já hoje por milhares de clientes aqui no Brasil. Agora, além dessa facilidade que a nuvem traz, além da facilidade que o blockchain traz por impor confiança no processo, a gente falou de várias coisas aqui, né? Existem os processos que nascem digitais, existem os processos que são os processos com documentos legados, e existe um cenário que é um cenário híbrido, em que a gente vai ter um processo que foi construído em cima de um documento que foi feito em papel e pode ter sido digitalizado, e que ao longo do tempo, conforme a gente tem a regulação adequada, isso possa ser movido, migrado para dentro de um futuro digital, né? Então, vamos dar um exemplo aqui para materializar isso daqui. Se a gente for pensar no varejo, eu tive lendo ao longo da semana passada que conforme os países, as cidades estão se abrindo da quarentena, um consumo que passou a se tornar muito mais volumoso é o consumo no varejo digital, em que você faz a compra no site e você retira o produto na loja. O volume desse tipo de transação aumentou muito desde que a gente entrou nesse modelo de quarentena. Eu enxergo um modelo híbrido que se possa criar também dentro dessa área de registros, em que a gente tem aquele processo que nasceu que é totalmente digital e o processo em que a gente tem o modelo híbrido. Eu tenho aquele documento antigo, que é a grande parte dos documentos que existem hoje aqui no nosso país, e que eles vão ter que evoluir para uma nova realidade, integrando o mundo físico com o mundo digital. Então, aí, armazenamento de documentos, pesquisa de documentos, digitalização de documentos, automação de processos, robotização. Então, isso é uma outra coisa que a gente pode colocar para ajudar a automatizar e trazer mais velocidade para esses processos todos. No final do dia, o que a gente está falando são tecnologias extremamente maduras, com volume enorme de projetos que a gente tem aqui no Brasil e que vão ajudar a população, bancos, incorporadoras, construtoras, todos a terem muito mais agilidade e redução de custo no provimento dos seus serviços, né? Então, são várias as dimensões, gente. A gente pode contribuir de diversas formas. Eu comentei aqui do programa de startups da IBM, eu dei o exemplo aqui da Corona BR, que vem fazendo a diferença. São milhares de pessoas que estão consumindo já os serviços deles, são mais de 20 milhões de pessoas que já estão consumindo os serviços da Corona BR. Indiquem aí para alguém da família, dos contatos de vocês que estejam interessados ou que precisem de um apoio médico nesse momento, a Corona BR pode ajudar. Mas tem outras empresas que também estão lançando soluções inovadoras nesse momento, atreladas a esse programa de inovação de startups da IBM. A gente tem o caso da Mindify, que é outra empresa que atua na área de saúde e que construiu uma solução em cima da IBM Cloud com inteligência artificial para fazer atendimento à sociedade. A gente tem a Adalace, que é uma solução que foi construída para capacitação e ensino virtual, que está sendo extremamente consumida. Teve um boom de consumo nesse momento. Então, são todas tecnologias que nós levamos para o mercado de uma maneira direta, como a própria IBM, ou indireta, através desses provedores de serviços, das startups que fazem parte da nossa comunidade. E novamente eu convido quem faz parte desse mercado de startups. A gente tem um programa de startups extremamente interessante. A gente disponibiliza essas tecnologias todas que eu falei aqui. Falei de nuvem, falei de inteligência artificial, digitalização,
tudo isso pode ser consumido for free, de graça, pelas startups que entram no nosso programa. É uma forma que a gente enxerga de fomentar o mercado de tecnologia e acelerar essa transformação tão importante no mundo e no Brasil. E queria deixar aqui o convite para todos. A gente tem agora no dia 5 e no dia 6 de maio um evento nosso que se chama Think Digital. O que é esse evento? Isso daqui já é resultado de uma disrupção. A gente tinha um evento global que a gente faz todo ano. Esse evento, em geral, acontecia em São Francisco, com mais de 40 mil pessoas. Por razões óbvias, a gente teve que suspender esse grande evento esse ano e a gente transformou esse evento num evento digital. E aí sempre tem uma oportunidade, né? Qual é a grande vantagem que a gente traz com isso? A grande vantagem é que a gente está abrindo esse evento, que era feito para um volume menor de pessoas, para um público muito maior poder consumir, num momento que as pessoas estão buscando justamente transformação e conhecer mais sobre todas essas tecnologias que eu estou falando aqui. Então, convido todos a procurarem aí pelo evento Think Digital, dias 5 e 6 de maio. É o evento mais importante que a gente tem no ano e que a gente vai estar cobrindo todas essas tecnologias que eu estou mencionando para vocês aqui durante a live. Obrigado, pessoal. Passo a bola de volta para você, Lúcio. Obrigado, Joca. Está dado o recado. Então, a gente vai continuar com as perguntas, mas não vamos conseguir abrir para os participantes perguntarem, porque o tempo está curto, o papo está bom demais, mas vamos continuar com o roteiro aqui das perguntas. Vou agora para o Hugo. Hugo, já que estamos na esfera de tecnologia, eu gostaria de saber como é que a GrowthTech também está se preparando para esse momento. Bom, na GrowthTech, um consenso que nós temos, uma certeza que nós temos é que vale a pena experimentar, vale a pena conhecer, vale a pena aprender e tentar. E partindo desse pressuposto, nós estamos aprimorando o nosso portfólio de soluções para que possamos, como mencionei na minha fala inicial, atender as oportunidades que estão surgindo em detrimento dessa crise. Nós temos uma solução muito interessante de identidade digital, onde nós fazemos validação de dados dos cidadãos e de empresas, de pessoas jurídicas também, através de APIs que são ligadas a plataformas, a bancos de dados oficiais do governo. Essa mesma funcionalidade de identidade digital que usamos, ela trabalha com reconhecimento facial biométrico também, que provê uma segurança maior para quem opera no mundo digital. Possuímos a nossa rede virtual de cartórios ancorada na tecnologia blockchain, chamada Notary Ledgers, que inclusive foi a precursora no Brasil e onde fizemos as primeiras transações, como o Márcio bem mencionou. Um outro produto que temos trabalhado bastante nos últimos tempos, também em função dos novos provimentos, é o Meu Cartório Digital, que é uma solução que visa integrar o atendimento dos cartórios no modelo que eles já atuam hoje, trazendo para o mundo digital sem maiores alterações no modus operandi com que eles já atuam. Nosso objetivo com isso foi diminuir a curva de aprendizagem de qualquer cartório, de qualquer colaborador que atua no cartório, e sim começar a prover o serviço digital no menor tempo possível. E temos também uma outra plataforma que deve estar entrando no ar dentro de 2 ou 3 meses, chamada Digi, que é uma gestora digital de condomínios. O objetivo da Digi é, de fato, substituir ou ser uma alternativa às administradoras tradicionais de condomínios. Essas são as soluções que temos hoje em nosso portfólio, mas estamos trabalhando muito forte com a questão, eu volto à questão da tokenização dos ativos imobiliários. Acredito que é uma boa saída para a escassez de liquidez que o mercado vinha apresentando. Como a Rafaela bem colocou, o ano de 2019 foi um ano muito bom para o mercado imobiliário, mas o mercado passou por um período de crise nos anos anteriores e com essa crise certamente passará, mas juntos com todas essas soluções que estamos conversando aqui, todo esse bate-papo, teremos munições suficientes para ultrapassar esse período. Mas a tokenização ela se apresenta como um instrumento tecnológico, um instrumento do ponto de vista de viabilidade muito interessante para não deixar que a liquidez desse mercado se dissipe de uma forma muito rápida. Então, estamos trabalhando fortemente numa plataforma em conjunto com uma gestora de ativos digitais. Tudo indica que o nosso primeiro piloto, a nossa primeira operação piloto ocorra dentro de 15 ou 20 dias, uma operação de home equity.
e a ideia é fazer a oferta desses tokens numa grande base de clientes que já são cadastrados. Então, a GrowthTech tem se preparado para esse momento com o aprimoramento das suas soluções, com o lançamento de novas soluções que dialoguem com esse momento que estamos vivendo. E, repito, o nosso principal consenso, a nossa única certeza que temos hoje dentro da nossa startup é que vale a pena experimentar, é que vale a pena tentar e vale a pena aprender coisas novas para poder ofertar para a sociedade que tanto anseia um novo modelo de operacionalização, seja ele no âmbito cartorário ou seja ele no âmbito imobiliário. Então, passo a palavra de volta para o Márcio para a gente seguir com o nosso debate. Obrigado. Agora a palavra vai para a Fernanda. Fernanda, você pode falar para nós como é que foi a sua experiência com serviços cartorários digitais? Você acredita na continuidade desse modelo? Bem, eu vou começar aqui corroborando o que a minha colega lá do Rio Grande do Sul, a doutora Flávia, falou. Apesar de lá no artigo 1º da Lei 8.935 dizer que eu existo para dar publicidade, segurança, eficácia, autenticidade aos atos jurídicos. Mas se nós formos realmente espremer a razão de ser, o porquê da nossa existência, eu concordo com a doutora Flávia, é para conferir segurança jurídica. Por vezes, a lei obriga a forma pública porque ela entende que aquele ato é muito importante e deverá tomar a forma pública. Para outros, é opcional. Então, eu venho estudando essa nova tecnologia há bastante tempo, a blockchain. E qual é a grande vantagem que eu vi nessa tecnologia? É exatamente a questão da segurança. Por quê? Dentro da tecnologia blockchain, você tem todos os registros de dados num único livro-razão criptografado. Esses livros, eles também são imutáveis, esses registros, e são descentralizados. Ou seja, se o meu arquivo aqui foi corrompido por algum motivo, que eu acho difícil de ser corrompido, eu vou ter a réplica dele em outro local. Então, essa questão da segurança da blockchain, para mim, foi um fator preponderante pela escolha dessa tecnologia. E a gente também sabe que toda nova tecnologia, quando ela chega, ela é melhor, ela é mais segura, ela tem melhor aplicabilidade. Eu posso usar uma tecnologia antiga e executar o meu trabalho? Posso, mas a nova, com certeza, será melhor. Eu posso comparar isso, as novas tecnologias, com a chegada do streaming. O streaming acabou com o DVD. Não que o DVD ainda existe, eu ainda tenho um DVD aqui, tenho, mas praticamente não tornou-se inútil, porque a nova tecnologia é muito melhor, é muito mais eficaz. Então, eu fui movida inicialmente, aqui quem me conhece, eu vou ser repetitiva, mas eu fui movida pelo medo. Quando eu comecei a estudar esse assunto e me inserir dentro dessa tecnologia, eu fui movida pelo medo. Porque em todos os artigos que eu lia, se falava no fim dos cartórios. A princípio, realmente, eu fiquei paralisada, eu falei, o nosso fim chegou, assim como chegou o Uber, mudou todo o mercado do transporte, o Airbnb dos hotéis. Eu falei, realmente isso aqui chegou para mudar tudo. Depois de uma certa reflexão, e assim, quem trabalha no nosso meio, a doutora Letícia, a doutora Flávia, né, que trabalha dentro do serviço extrajudicial, a gente sabe que a lavratura de uma escritura, no dia que você assina, você já conversou com o cliente 30 dias antes. Porque dificilmente uma escritura, a parte chega com todos os documentos, com o imposto de transmissão processado e chega lá no cartório só para lavrar a escritura. Não é assim que acontece. Tem que averbar um divórcio, a parte, na verdade, não tinha uma compra e venda, ela tinha uma promessa, ela tem que efetivar. Então, eu vi que realmente o meu trabalho é insubstituível, ele é artesanal. Então, o que eu vi nessa nova tecnologia? Por que eu não posso aliar o meu expertise, eu vou dizer, o tabelião existe há 3.500 anos, aliar todo esse conhecimento que nós temos com a nova tecnologia?
aí sim eu acho que a gente vai viver o melhor dos mundos. Ou seja, com expertise, com conhecimento e com uma tecnologia de ponta, que confere segurança, confere eficácia, rapidez, tudo que a sociedade quer. Então, e nesse meio tempo, nesses 3 anos, a gente fez alguns pilotos, fizemos com a Cirela, uma escritura de compra e venda super bem sucedida, foi muito tranquila, foi muito fácil, é muito confortável, apesar de ter sido presencial, ela poderia ter sido feita à distância. Eu lavrei também uma escritura de união estável, e agora isso seria muito importante, porque, por exemplo, vamos dizer, união estável. Eu estou com uma situação que um dos companheiros está na Espanha, em regime de lockdown. A outra companheira está aqui no Brasil. Então, você pode solucionar, através de tecnologias, esses problemas, que são problemas do dia a dia do cidadão. Então, a gente veio fazendo esses pilotos, veio testando e veio no sentido de mostrar para a sociedade que, olha, a gente está trabalhando, a gente tem a tecnologia, a gente mostrou que é viável. Agora, um ponto que eu queria deixar claro, porque eu acho que existe ainda um desconhecimento muito grande sobre a matéria, é que pelo fato de eu usar a blockchain, isso não muda nada o ato eletrônico. Vamos dizer no caso da minha experiência com a procuração da Itália. Como é que foi feito? A Paula, ela fez um reconhecimento facial biométrico e lá foram preenchidos todos os campos de qualificação da Paula. Antes dessa qualificação foi feita uma videoconferência para ver se ela, enfim, realmente a manifestação dela estava livre de erro, dolo, coação. Então, depois foi feita a videoconferência, foi feito o reconhecimento facial biométrico e depois a Paula, através de um assinador eletrônico, assinou a escritura num livro eletrônico. Aí que eu quero dizer, o fato de ter sido utilizada a tecnologia blockchain, ela está por trás. O usuário, ele não sabe o que é blockchain, se eu usei a programação Python, se eu usei a Java, JavaScript. Para ele é indiferente essas questões. Ele só vai lá usar a parte que lhe toca, preencheu as lacunas e preencheu os campos. Então, isso que eu gostaria de deixar muito claro, que foi o fato de usar a tecnologia blockchain, não muda em nada o contrato eletrônico, que foi feito exatamente no trâmite que o CNJ previu, que o provimento da corregedoria previu e dentro das regras legais. Então, é bom que não se confunda a tecnologia que foi usada com a prática do ato. E as pessoas estão fazendo essa confusão. Então, eu gostaria apenas de esclarecer esse ponto, porque a tecnologia que está por trás, pouca gente sabe qual foi a tecnologia que está por trás. Se eu perguntar aqui a minha amiga itabeliana do Barreiro, doutora Letícia. Doutora Letícia, a senhora sabe qual foi a linguagem de programação que foi feito no seu sistema? Provavelmente ela vai me responder que não. Ela não sabe, ela só sabe que tem um sistema e que ela usa daquela maneira. Então, a escolha da tecnologia blockchain é exatamente por isso, por ser uma tecnologia inovadora e que garante, acima de tudo, maior segurança jurídica. Então, era isso que eu gostaria de falar. Obrigado, doutora Fernanda. Acho que ficou mais claro para todo mundo diante desse depoimento, com certeza. Então, agora eu vou para a Rafaela. Rafaela, você como executiva da área jurídica, como você enxerga a necessidade de serviços cartorários digitais nesse momento? E ainda qual a sua visão sobre a eficácia jurídica desta matéria? Bom, obrigada. Inspiradores, né? Todas as palestras, as respostas das perguntas foram muito inspiradoras, assim, traz de fato uma luz para esse cenário que muita gente acredita que os cartórios não queiram uma inovação, não queiram mudar. E como eu falei na minha primeira fala, essa não é definitivamente a realidade que eu enxergo.
Eu vejo os cartórios ao contrário, há muito tempo buscando, sim, melhorar a sua eficiência, oferecer um serviço cada vez melhor para a sociedade e para as empresas que demandam um serviço intensivo dos cartórios. Então, parabéns aí às 3 representantes dos cartórios. Estamos aqui muito bem representados hoje. Sem dúvida, a manutenção dos serviços de cartórios para a atividade imobiliária durante essa crise, ela era essencial. E foi uma das grandes preocupações inicialmente, como a gente conseguiria manter a efetividade nas contratações, nos repasses, nos registros, e foi muito bem recebida esse movimento rápido que teve não só do CNJ em regulamentar a atividade, mas também dos próprios cartórios de se adaptarem e atenderem da melhor forma possível. Com relação à validade, assim, não é novo, nem na vontade das empresas e dos cartórios esse movimento, e nem mesmo no ordenamento jurídico. Então, assim, desde 2009, a gente tinha a previsão de registros eletrônicos. Na Lei 11.977, que é a lei que instituiu o programa do Minha Casa Minha Vida, ela já trazia um capítulo dedicado a isso, determinando que deveriam ser instituídos os registros eletrônicos. Depois disso, a gente teve outra lei que também, novamente, ratificou a necessidade da implantação do sistema de registros eletrônicos em âmbito nacional. Finalmente, no ano passado, a gente teve a Lei da Liberdade Econômica, que é muito comemorada por alguns, muito criticada por outros, mas, assim, afastando o ponto de vista político, sobre esse ponto específico que a gente está tratando aqui de cartórios eletrônicos, ela trouxe um reforço da validade dos documentos públicos e privados que fossem armazenados de forma eletrônica e digital, ou até mesmo os que fossem natos digitais, né? Documentos que fossem transformados para o meio digital ou aqueles que fossem já produzidos pelo modo digital. Então, a lei permitindo isso já existia. É verdade também que ela determinava que deveria haver uma regulamentação para dizer quais seriam os requisitos de validade, porque para que esses documentos pudessem ter o mesmo valor probatório de um documento original. E agora, também no meio da crise, o Decreto Federal 10.278 veio trazendo esses requisitos. Então, hoje, não falta base legal para que a gente possa tanto trabalhar com a elaboração de documentos digitais ou digitalizados e também os seus registros. Então, os provimentos que vieram, tanto o 94 quanto o 95, como bem lembrou a doutora Flávia, o próprio provimento 89, ele já trazia a questão das diretrizes para a atuação das centrais eletrônicas. Então, esses provimentos, eles só vieram a dar efetividade para os serviços cartorários do que a lei já permitia, né? Então, eu me sinto muito segura em utilizar os serviços nesse momento. Eles estão sendo fundamentais para que a gente mantenha as atividades da empresa e acho que é isso. Não sei se a gente vai ter outras perguntas, mas se não for ter mais perguntas por conta do tempo, eu queria aproveitar já para agradecer, parabenizar a Groftec pela elaboração desse webinário. Foi muito rica a troca e depois eu vou querer conhecer mais do trabalho que está sendo realizado tanto pela IBM, achei super interessante as propostas que eles oferecem e também quero acompanhar de perto aí a evolução dessas 3 tabeliãs maravilhosas nesse momento. Obrigado, Rafaela. E aproveitando que essas perguntas, que não vão poder ser feitas agora, tem um e-mail da Groftec, que é o comercial@groftec.com.br. Aí quem quiser encaminha a pergunta para esse e-mail e a gente encaminha para o speaker, que a pessoa quiser fazer essa pergunta, ou se for uma pergunta aberta, a gente vai encaminhar para algum de vocês, os convidados. Agora vamos para o Cláudio Emolin. Eu gostaria de saber, Cláudio, como é que você imagina que será o mercado imobiliário pós-Covid-19?
Obrigado pela pergunta. Também já aproveitando aí para agradecer mais uma vez, dado que a gente não vai ter uma outra rodada. Acho que é fundamental a gente ter essas oportunidades de trazer informação. Acho que nesse momento não tem nada mais valioso para as pessoas do que informação de qualidade, orientação e principalmente essa troca de experiências. Acho que isso tem sido cada vez mais importante nesse momento que as pessoas estão, por muitas vezes, até desorientadas de como devem proceder nesse momento. E eu falo principalmente no nosso mercado das pequenas imobiliárias, dos corretores individuais. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 400 mil corretores espalhados pelo Brasil. São perto aí de 50 mil imobiliárias espalhadas pelo Brasil e grande parte dessas imobiliárias são pequenas e médias imobiliárias. Olhando diretamente para a sua pergunta, o que eu entendo que vai ser o mercado pós-coronavírus? Certamente nós vamos ter as imobiliárias numa estrutura diferente do que a gente tem hoje, imobiliárias menores, né? A gente tinha muito o conceito de que as imobiliárias precisavam ter espaço para ter todos os corretores, para ter o atendimento aos clientes, e hoje a gente está vendo que a gente está conseguindo operar sem a necessidade desse contato físico. Então, acredito que isso vai mudar completamente a forma de trabalhar das imobiliárias, sem a necessidade de grandes estruturas físicas, de lojas ou de espaços para comportar a totalidade de corretores que as imobiliárias hoje têm. E, obviamente, isso reduz muito o custo, possibilitando que as imobiliárias possam, então, melhorar os seus resultados no futuro. Quando a gente olha o mercado imobiliário primário, né, e a Rafa está aqui, da Cyrela, que é um grande player aí do setor no Brasil, certamente a gente vai ter um modelo de lançamento de novos empreendimentos completamente diferente, né? A gente tinha aí a cultura de ter grandes estandes de venda, com grandes eventos de lançamento. A gente chamava a famosa panela de pressão, onde a gente marcava uma data e fazia com que os clientes obrigatoriamente fossem naquele dia, naquele horário, naquele local, para poder fazer aquela panela de pressão e o cliente sentir o senso de oportunidade. A gente está hoje fazendo as vendas sem que isso aconteça. Isso também reduz muito o custo dos lançamentos dos incorporadores. Tá? Esses custos hoje giram em torno aí quase 5% do VGV, do volume geral de vendas do empreendimento, está aí comportado dentro desse grande acontecimento que é o lançamento imobiliário. E olhando sobre o ponto de vista dos profissionais, certamente nós vamos ter corretores mais qualificados, certamente nós vamos ter esses corretores trabalhando muito mais como consultores imobiliários do que propriamente dito corretores, né? Eu tenho certeza que nesse momento todos estão se qualificando ainda mais e aprendendo a trabalhar com essas nossas ferramentas. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem na Brasil Brokers a Universidade Brasil Brokers, que é uma plataforma de ensino para os nossos corretores. São mais de 9 mil corretores que a gente tem na Brasil Brokers. E o número de acessos a essa plataforma, depois do início da quarentena, aumentou em 5 vezes, né? Ou seja, mostrando que as pessoas efetivamente estão buscando conhecimento e qualificação. Eu tenho uma crença, e eu tive aí num evento no ano passado em São Francisco, que corrobora com essa minha crença. Nesse evento mostrou uma pesquisa que 70% dos usuários de plataforma do mercado imobiliário dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália queriam a presença de um corretor durante a sua jornada de compra, venda ou locação do imóvel. Então, a minha crença é que a profissão do corretor ela vai continuar existindo, sempre vai existir. A tecnologia vai ser meio, vai ser ferramenta para esse profissional trabalhar melhor e certamente o cliente, a consequência de tudo isso que eu falei é que o cliente certamente vai ser beneficiado depois dessa pandemia com uma jornada tanto de compra, quanto de venda, quanto de locação, quanto do crédito imobiliário, lembrado muito bem pela Rafaela, muito melhor, muito mais agradável,
com uma experiência muito mais positiva do que, infelizmente, a gente tem hoje na realidade do mercado imobiliário do Brasil. Então, em resumo, respondendo a sua pergunta, a gente vai ter imobiliárias melhores, incorporadores melhores, corretores melhores e, consequentemente, o cliente do mercado imobiliário muito mais satisfeito com a sua jornada do que ele é hoje. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela sua participação. Então, agora vamos voltar para o segmento dos cartórios. Uma pergunta para a doutora Flávia. Na sua visão, doutora Flávia, e considerando a experiência que você tem em seu cartório, você acha que o surgimento de uma rápida transformação digital desse mercado trará ganhos para a sociedade? E quais seriam esses ganhos? Bom, eu acho que depois desse primeiro sacolejo que a gente tomou no início, que demandou um pouquinho de jogo de cintura para a gente achar um ponto de trabalho, só há ganhos, só há vantagens. Partindo daquele ponto de que a gente vê que o mercado identifica os ganhos e não há mais retrocesso, simplesmente vai ser positivo. A gente acho importante que as pessoas entendam, que o mercado entenda, que os atores do mercado imobiliário entendam que muito do que a gente parece em termos de rigidez não vem da gente. Nós somos um mercado regulado. Nós trabalhamos sob uma tutela, uma batuta muito firme do CNJ e das corregedorias locais. Então, o CNJ ele limita o nosso âmbito de manobra dentro dos cartórios e isso, às vezes, reflete na nossa forma de trabalhar. E aí, o que aconteceu? Com o decreto 10.278 e os provimentos 94 e 95, o nosso regulador mudou de posição. Então, ele nos liberou a possibilidade dessa prática de atos eletrônicos com uma gama de opções muito maior que a gente não tinha antes. Por mais que tivesse respaldo legal, não tínhamos respaldo normativo de quem realmente nos determina a forma de conduta. Aliado o provimento com o decreto 10.278, eu acho que a gente teve o maior ganho. É claro que, como a doutora Fernanda falou, os provimentos são ainda temporários, mas eles vão ser, de alguma forma, debatidos para serem ajustados para a perenidade. E ele veio trazendo para a gente, assim, acho que no momento o maior dos ganhos, que é a forma como foram tratados os títulos eletrônicos, tanto os nato digitais, quanto especialmente os digitalizados. Isso para a gente foi, assim, um salto no atendimento. Quando a gente recebeu aqui no cartório em Cruz Alta a primeira escritura, o primeiro traslado, né, eletrônico de uma escritura lavrada totalmente digital, foi um baque, porque, para começar, que eu descobri pela notícia do jornal, né? De repente, eu fiquei sabendo que ia chegar essa escritura. E a gente não estava preparado para isso na prática. Mentalmente até já estava, mas na prática a gente não sabia ainda. Nossa, mas se eu não tenho papel e hoje eu digitalizo o papel para importar para o sistema, o que eu vou fazer com esse arquivo nato digital? Onde que eu vou colocar? Como é que eu vou fazer isso para dentro do sistema? Onde que eu vou pregar a parte prática? Onde que eu vou pregar a etiqueta de registro? O que eu vou devolver para a parte? E, ao mesmo tempo que foi, assim, assustador no início, quando a gente conseguiu executar, a gente percebeu tanto que foi fácil. Foi muito simples. É o mesmo processo físico, mas digital. E os ajustes que a gente precisou fazer de sistema e de prática para poder colar uma etiqueta eletrônica ao invés de uma etiqueta de papel foram ajustes tão simples que não justificam o retrocesso mais. Então, o CNJ, quando ele permitiu agora a gente receber uma gama maior de documentos eletrônicos, facilitou muito a vida. Porque tem muita gente, eu, por exemplo, que tem uma atuação em 5 municípios. Então, tem gente que hoje tem que andar 1 hora de carro para poder chegar aqui para protocolar uma escritura de meio físico, que foi produzida anos atrás em papel, não tem traslado eletrônico, não tem certidão eletrônica. O que essa pessoa pode fazer hoje da casa dela, que a gente orienta? Com base no decreto 10.278 e no provimento, digitaliza o seu documento, a sua escritura em PDF-A, tipo A, a gente colocou no site do cartório um tutorial de como produzir um PDF-A, assina com seu certificado e manda para a gente, faz o protocolo pela nossa central ou faz o protocolo, excepcionalmente, a corregedoria autorizou a ser feita por e-mail,
manda para a gente cumpre tudo e te devolve. E a maior parte dos usuários que não são usuários institucionais, usuários grandes, tipo bancos e incorporadoras, eles às vezes nem precisam da certidão da prática do ato, ele só precisa saber que foi feito e ele confia na gente. Então a gente informa para ele, olha, o seu ato foi praticado, está registrado, você quer a certidão? Às vezes ele não quer, e aí a gente conseguiu de novo cumprir tudo com o cara que está a 100 quilômetros daqui, sem ele precisar vir aqui. Então, acho que tem um ganho social aí, de economia social, economia indireta muito grande, de tempo, de combustível, de estacionamento, de estresse, de trânsito, porque a gente está no interior, mas também tem trânsito. E tudo isso que parece pequeno, mas é 1 litro de gasolina, 2 litros de gasolina, R$2 de estacionamento, mas quando a gente soma isso para a população e numa escala de atendimento maior, em que isso se reflete em todos os meus usuários, é uma economia social indireta muito grande, que pode fazer a diferença no orçamento de alguém. Então, assim, pessoalmente, fico muito satisfeita em conseguir atender alguém que precise do cartório e atender à distância e saber que eu ajudei essa pessoa a economizar o tempo da vida dela. Então, a gente teve esses dias um caso até como incorporadora, porque aí os usuários regulares, né, já tem uma facilidade maior de tratamento de documentos, em que a gente precisava fazer uma renovação de incorporação com uma verbação de patrimônio de afetação. Foi tudo feito eletronicamente. A gente orientou o pessoal do jurídico da incorporadora como que eles produziriam o requerimento em PDF-A, assinado eletronicamente pelo representante legal. As certidões que têm que ser apresentadas hoje são praticamente todas emitidas eletronicamente mesmo, né? As de distribuição, enfim, quase todas são eletrônicas. Então, eles encaminharam para a gente a documentação toda eletrônica, a gente produziu e devolveu para eles uma certidão eletrônica. Então, essa experiência com o cliente também é muito positiva. A gente, claro, precisa ainda de um tempo para alguns pequenos ajustes. Como sempre, a lei deixa e a norma deixa algumas lacunas. Então, caso de títulos particulares que precisam de ter firma reconhecida por lei e que sejam produtos natos digitais, a gente ainda tem uma certa dificuldade para entender como que isso vai ser produzido, ou se todos vão conseguir entender. Enfim, são sempre pequenos ajustes que a gente ainda precisa de um pouquinho de tempo para poder amadurecer, mas que já há uma intenção muito grande e todos nós já vislumbramos que é positivo para a sociedade, é econômico e realmente é um ganho assim, enorme que a gente nem esperava que fosse tão rápido e tão grande. Tá bom, doutora Flávia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E agora a gente vai finalizar com a doutora Letícia, que, como a gente já falou aqui, doutora Letícia, você também é responsável por serviços cartorários, só que em outra seara, que não necessariamente tem relação com o mercado imobiliário. Você acredita na segurança desse novo modelo de atuação cartorial e por que você acredita? Eu acredito demais. Tudo que a gente vai produzir no cartório é feito com a mesma segurança se for feito em meio eletrônico ou se for feito em meio físico. Isso não altera todas as cautelas prévias que nós temos que ter. Então, assim, toda a análise da documentação, porque às vezes o pessoal não enxerga, né, Flávia? Tudo que a gente tem que fazer para entregar o serviço, isso vai ser feito tanto num documento que a gente receba por meio eletrônico, quanto num documento que a gente receba por meio físico. Então, essas cautelas de conferir o documento, de verificar se todos os requisitos estão presentes. Então, questão de regime de bens, precisa a esposa assinar ou não precisa, quem é que está comprando aqui, qual que é a vontade das partes. Essa parte toda de análise de documentação, tudo isso permanece igual, sabe? Agora, eu gostaria de trazer para vocês algumas experiências desse período de Covid que eu achei que foram tão sensacionais lá no cartório que eu já vou manter de qualquer forma, né? A primeira delas foi a questão do agendamento. Agora, a gente só está fazendo esses atos que são, em regra, presenciais por enquanto, né? Por exemplo, autenticação ou reconhecimento de firma em documento físico, nós abrimos pelo nosso site o agendamento. Então, a pessoa já chega no horário, porque normalmente o pessoal vinha para o cartório e ficava aquela confusão, às vezes vinha todo mundo no mesmo horário, parece que combina, né?
vai todo mundo no mesmo horário. Aí reclama que demora. Então, o que a gente está fazendo? A gente está funcionando com agendamento e está um sucesso. A pessoa é agendada e chega naquele horário ela é atendida. Então, assim, já estamos com o planejamento de, assim que acabar a pandemia, manter o agendamento, claro que também admitindo, quem quiser chegar sem agendar, vai ser atendido. Mas quem marcou, vai ser atendido naquele horário. Então, alguns guichês vão ficar disponíveis para agendamentos, o que é excelente. Além disso, receber documentação para fins de averbação, no caso do registro civil, né? Averbação de divórcio, averbação de uma retificação qualquer, isso tudo receber por meio eletrônico. Nossa plataforma já está avançada nesse sentido de receber esses dados, mas por enquanto, né, como a maioria dos documentos, mesmo os documentos para as averbações, já são documentos eletrônicos que a gente consegue conferir eletronicamente, então nem preciso muito de assinatura digital neles, não. Eu consigo conferir se aqueles documentos são ou se não são bons, né? Isso aí é uma análise que a gente tem que fazer. E é isso, eu acho que eu gostaria, por fim, de agradecer pelo convite, me colocar à disposição. Aqui no Cartório do Barreiro estamos sempre abertos para inovação, para trabalhar, para garantir, né, a satisfação dos usuários dos nossos serviços e para que os serviços sejam prestados de forma segura. Como disse a Flávia e também a Fernanda, a segurança jurídica é o que nos move, é a razão da existência dos cartórios. E é isso que a gente quer continuar, mesmo agora no meio eletrônico, que às vezes vai ser até mais seguro do que o meio físico. Viu? Obrigada. Obrigado você, doutora Letícia. Bom, pessoal, chegamos ao final do evento. Pena que o tempo é curto, como eu falei, mais uma vez, mas eu quero agradecer imensamente a todos presentes aqui. E lembro a todos vocês... Eu posso falar um pouco mais? O Roberto vai falar? Perdão, me falaram que você teria que sair. Não, eu não... Não, eu só queria agradecer em nome do Sindicato da Construção, que está no meio de tantos papas aqui do mercado imobiliário, do mercado cartorário, né? Dizer que para nós isso tudo é música para os nossos ouvidos, na medida em que as imobiliárias vão melhorar, que os cartórios vão ser mais eficientes, é sinal de que novas construções vão existir, né? Isso para nós é música para os ouvidos. O nosso presidente é um empresário muito comprometido com as modernas práticas de gestão, e isso para nós só nos causa uma expectativa muito positiva. A gente espera que essa pandemia acabe logo, que a gente consiga reabilitar-se de todo esse sofrimento, que a gente, com certeza, vou ser otimista como a Rafaela, como o Cláudio e tudo mais, para achar que nós vamos encontrar saída, nós vamos sair muito melhores, como sempre, da fraqueza que, muitas vezes, nasce a fortaleza. Muito obrigado, em nome do sindicato, aqui para vocês. Roberto, muito obrigado por você ter contribuído por esse encerramento também do nosso evento. Desculpa, achei que você tivesse que sair mesmo, foi me informado. Enfim, lembrando que a GrowthTech vai transmitir, está sendo transmitido esse evento pelo Facebook, e assim vocês poderão ter todo o acesso do conteúdo quando acharem necessário. Para fecharmos esse momento tão especial, eu lembro a vocês que a GrowthTech promoverá outros eventos digitais em breve. Fiquem atentos nas suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado por toda a interação. Se cuidem, fiquem bem, fiquem em casa, se puderem. E até logo. Juntos, transformaremos esse momento. Obrigado a todos vocês. Obrigada. Obrigado. Até mais, obrigada. Até mais. Boa tarde Obrigado, a todos. pessoal. Até mais. Boa tarde a todos. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Salvar